Fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem está em Salmos, no capítulo 101, no versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Irmãos, o Senhor está à procura de pessoas que realmente assumem um compromisso com Ele e andam de acordo com esse compromisso. É claro que se nós formos perguntar às pessoas se elas creem em Deus, se elas andam com Deus, certamente muitas pessoas vão falar: não, eu confio em Deus, eu ando com Deus, eu amo a Deus, né? As pessoas normalmente vão falar isso. Mas o que vai fazer a diferença, de fato, não é aquilo que nós falamos, mas é como nós nos comportamos. E aqui em 2 Crônicas, no capítulo 14, a partir do versículo 2, diz o seguinte: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altares e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Mandou a Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Irmãos, o rei Asa, ele foi rei em Judá. E esse rei, ele foi usado por Deus para derrubar os altares dos ídolos, da idolatria naquela época. Infelizmente, o povo de Deus, o povo de Israel, estava afastado do Senhor, envolvido em idolatria, e esse rei foi um instrumento de Deus para que ele removesse a idolatria no meio do povo, e Deus assim pudesse ter a liberdade de abençoar o povo e dar a direção que aquele povo precisava. Agora é interessante que ele removeu os altares e ele conduziu, ou seja, orientou o povo a buscar o Senhor. Ou seja, ele não somente desempenhou um papel de um governante, de um rei, mas ele desempenhou também um papel de alguém que influenciasse aquelas pessoas buscarem o Senhor. Na verdade, os reis naquela época, tanto em Judá, em Jerusalém, eles tinham um papel muito importante de governar bem, mas também de buscar o Senhor para que eles pudessem ser um instrumento de Deus, de ser um bom exemplo naqueles dias. Agora, o que eu gostaria de abordar aqui é o seguinte: ele removeu o altar da idolatria que tinha em Judá. E é a mesma coisa que a gente precisa fazer. Como nós lemos aqui em Salmos, Deus está à procura daqueles que são fiéis a Ele. Deus está à procura de fidelidade. Agora, a fidelidade ela começa quando nós entendemos que Deus é o primeiro e o único na nossa vida. E para isso nós não podemos dividir o nosso coração. O apóstolo Tiago chega a dizer o seguinte, que o homem com o coração dividido é inconstante em seus caminhos. Ou seja, a gente não pode ficar com o coração dividido entre Deus e as coisas do mundo. Nós precisamos entender que Deus é prioridade na nossa vida. E para Deus de fato ser o primeiro, ser prioridade na nossa vida, nós vamos precisar olhar para dentro de nós e ver se no nosso coração não existe um altar de idolatria para alguma coisa. Idolatria é a gente prestar culto para algo ou para alguém que não é Deus. Só Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E quantas pessoas, que não se dobram diante de uma imagem de escultura, mas idolatram dinheiro, idolatram uma casa, uma empresa, um carro, até pessoas. Tem pessoas que idolatram, um cantor, uma cantora secular, ou até no meio gospel, evangélico. Tem pessoas que idolatram até o pregador, o pastor. Irmãos, toda honra, toda glória é dada a Deus. Nós não podemos dividir o nosso coração com nada e com ninguém. O interessante é que Isaías 45, no versículo 5, diz o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Ou seja, Deus é único. Deus precisa ser único na nossa vida. Quando nós entendemos esse princípio, aí sim, nós agradamos o coração de Deus. Como nós lemos em Salmos no início, Deus está à procura daqueles que são fiéis. A nossa fidelidade está firmada em priorizar a presença de Deus e os seus mandamentos em nossa vida. O rei Asa fez isso. Ele removeu a idolatria e, além disso, ele incentivou o povo a buscar o Senhor. E tudo foi diferente, porque quando ele deu essa limpeza, quando ele removeu aquilo que desagradava a Deus, Deus voltou a abençoar o povo voltou a prosperar e tudo foi diferente justamente porque houve um posicionamento. Que nós possamos fazer uma reflexão e nos posicionarmos e ver se na nossa vida não existe nada que esteja roubando o lugar de Deus. Que Deus possa ser prioridade na sua vida e com certeza Ele vai te abençoar mais e mais no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor seja e continua sendo o único na nossa vida. Se no nosso coração, Senhor, existe alguma coisa que tem sido um altar de idolatria, que tem desagradado o Senhor, que talvez nós não percebemos, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, iluminar o nosso coração, para que imediatamente, assim como o rei Asa, nós possamos remover aquilo que não agrada ao Senhor. Conduza os nossos passos para que nós possamos prestar culto somente ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vou ficando por aqui, mas antes vou pedir para você mais uma vez se inscrever no canal, deixar o seu like, se puder, deixe um comentário. Até a próxima.